Mas eu quero falar sobre o julgamento do Lula, né? Tanto quanto tempo que a gente não fala julgamento do Lula? Mas esse é um julgamento no Tribunal de Contas sobre os presentes que o Lula recebeu, né? No caso, o presente era sobre o que o Lula recebeu. E eu já contei a história aqui, eu trouxe o doutor Paulo Bueno, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu contei aqui para vocês uma história que deu confusão, inclusive, nos presentes que o meu avô, quando o presidente recebeu. Os presentes que ele recebeu, o governo resolveu num dado momento, quando ele morreu lá, e a minha avó quis leiloar, na época foi o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, sei lá, e eles foram em cima querendo dizer, não, esses presentes que estão na tua casa há 20 anos, sei lá, mais, né? Meu avô morreu em 99, ele saiu da presidência, que tinha saído da presidência em 85, ou seja, 15 anos depois, quase. Esses presentes que estão na sua casa, que na verdade são do governo, são da União. Isso, obviamente, a gente ganhou na justiça e tudo mais, a família ganhou na justiça, minha vozinha também já se foi, mas a gente ganhou, mas o meu ponto na história é que isso sempre foi um tema muito controverso. E por algum motivo inexplicável nesse planeta, obviamente explicável, com o Bolsonaro, a imprensa passou a fazer um grande estardalhaço a respeito desse assunto, como se fosse uma coisa seríssima. E no final das contas, isso está se provando ser mais a expressão que a gente usa em inglês é nothing burger. Nothing burger é o hambúrguer de nada. É o sanduíche de nada. É aquele pastel que a gente compra às vezes na feira, que é o pastel de EPA. Você abre e fala, EPA, cadê o recheio? Então a gente tem um nothing burger, um pastel de EPA, que é essa história das joias. Nós tivemos meses e meses e meses na imprensa tratando disso, praticamente todos os dias. Nós tivemos milhões de reais pagando salários de policiais federais e pessoas no Poder Judiciário que estavam tratando desse assunto. Decisões e mais decisões do Supremo Tribunal Federal com medidas cautelares, com abusos, com violações de liberdades individuais, tudo baseado nesse nothing burger. Tudo baseado nesse nothing burger, nesse hambúrguer de nada. E a ideia central era a ideia de pintar que o Bolsonaro era um bandidão que tinha usado as joias que ele tinha recebido por causa das relações maravilhosas que, de fato, ele tem no Oriente Médio. O Bolsonaro é muito querido no Oriente Médio. Ele tinha usado isso para roubar, e na Globo News disseram até que ele usava isso para financiar milícias digitais. Assim, vocês viram todos esses meses esse escarcéu. Isso foi forçado em delações e tudo mais do tipo. E nós estamos ouvindo isso. E muita gente, até num determinado momento, pessoas assim, vou chamar de independentes, pessoas que não acompanham o político o tempo inteiro, chegaram e falaram assim para mim, poxa, Paulo, o Bolsonaro, hein? Ladrão de galinha, esse negócio, se ferrou com o negócio de relógio. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Né? E no final das contas, eu dizia para as pessoas, eu falava, olha, isso aí é simplesmente uma confusão com base em uma legislação dúbia. E nós recebemos aqui o próprio doutor Paulo Cunha Bueno, com exclusividade, advogado do ex-presidente Bolsonaro, e ele explicou em 1h30 detalhes sobre o caso e detalhes sobre a atitude do presidente Bolsonaro, de uma vez que recebeu a comunicação na época do Tribunal de Contas que tinha que devolver o presente, eles devolveram. E a estratégia do Dr. Paulo Cunha, da equipe da defesa do Bolsonaro, foi muito inteligente. Muito inteligente. Tá na cara, né, e eles fizeram isso também dentro do STF, mas está na cara de que essa estratégia de trazer o Lula para a discussão foi uma forma, né, de colocar o Lula para ser julgado pelo mesmo que o Bolsonaro. E isso para expor que existe uma lei para os amigos e uma lei para o Bolsonaro e companhia. E hoje é isso que a gente está vivendo. Né? Só que o pior, sequer há lei para definir esse assunto. E o julgamento do Tribunal de Contas foi absolutamente matador. Né? O julgamento foi matador. Eis o que diz o acórdão do TCU
no item 9, né? O acórdão é a publicação da decisão, do sumário da decisão. Ela diz no seu item 9 que reconhecer que, até que lei específica discipline a matéria, não há fundamentação jurídica para caracterização de presentes recebidos por presidentes da República no exercício do mandato como bens públicos. Mais uma vez, até que a lei específica discipline a matéria, ou seja, não existe lei, não há fundamentação jurídica, porque você precisa de lei para ter fundamentação jurídica, para caracterização de presentes recebidos por presidente da República no exercício do mandato como bem público. Ou seja, o presente é privado. O que inviabiliza a possibilidade de expedição de determinação por esta Corte, o Tribunal de Contas, para sua incorporação ao patrimônio público. Ou seja, não há crime sem lei que antes o defina. Sem pena, nem pena. Sem prévia cominação legal. Isso é, basicamente, o que está escrito no artigo 5º, no inciso 39 da nossa Constituição. Não há crime sem lei que antes o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mais do que na nossa Constituição, esse é um princípio do direito que qualquer advogado aprende na escola. Ora, se não há uma lei tratando algo como ilícito, logo ninguém pode ser responsabilizado ou penalizado por uma conduta. É quase que infantil. Se sua mãe diz que se a sua mãe não diz que você não pode sair na rua, se você sair na rua, sua mãe pode brigar com você. Né? Para aqueles que gostam de uma visão de Estado paternalista. Mas nada é tão óbvio que os malabaristas da Globo News não consigam jogar para cima. Vamos ver o vídeo. Bota aí pra gente ver o vídeo, Bruno. Eu não sei, acho que é Eliane Cantanhede. Marcelo, é aquela coisa, você não pode misturar alhos com bugalhos, né? Imagina um relógio de 60 mil, né, que o Lula usa desde 2005, portanto há quase 20 anos, né? Isso não tem, vamos combinar, né? É muito diferente daqueles colares de diamantes, né? Olha, isso é chamado de jornalismo. Essa é uma pessoa supostamente isenta. Resplandecentes, né, relógios de diamantes, aquelas abotoaduras, aquele verdadeiro tesouro das Arábias. O tesouro das né? Arábias! O tesouro das Arábias. Essa mulher acabou de chamar as joias, os presentes que o Bolsonaro ganhou, de os tesouros das Arábias. Isso é uma jornalista isenta. Parece aquela cena do desenho do Aladim, né, que ele abre a caverna e tem aqueles milhões de tesouros, é o Bolsonaro. O que faltou ela explicar é que, esse relógio não é o único que o Lula ganhou, ele já vários, esse foi o que pegaram. Tem vários relógios e várias. Óbvio, o Lula ganhou muitos presentes, ele foi presidente durante bastante tempo, ganhou provavelmente até mais presentes que o Bolsonaro, e muitos deles a gente nem sabe que ganhou. Mas o fato é que o Lula, a diferença do Bolsonaro para o Lula é que o Bolsonaro usa um relógio Cássio de R$30 do camelô. E o Lula adora usar esses Patek Philippe da vida. O presidente do povo, o popularzão. Não custam 60 mil reais, custam milhares de reais. Tem até uma porque 60 mil não são milhares. Milhões de reais. Então, avaliação. Claro, mesmo que seja. Aí ela passa a repetir a avaliação fajuta da Polícia Federal, que a própria Polícia Federal teve que se retratar. Um valor menor tem que ter regra. Não estou aqui dizendo, pode receber porque é menos ou é mais, não. Mas vamos combinar que não é a mesma coisa. Um relógio de 20 mas é claro que é isso que você está dizendo. Foi esse o seu argumento. Como você pode dizer que você não está dizendo o que você acabou de argumentar, Eliane? O seu argumento foi que é mais caro. O seu argumento foi baseado na diferença de valor. Você está dizendo, não estou dizendo que... Você acabou de dizer como você não está dizendo o que você disse, minha filha. Esse é o sintoma da dissonância cognitiva.
Esse é o sintoma de você tentar, eu expliquei isso aqui 2 programas atrás, de você entrar num estado de desconforto, onde o que você acredita e a realidade não combinam. E aí você entra nesse estado de incoerência. E eu não acho que a Eliane Cantanhede seja inteligente o suficiente, ela é uma pessoa de QI muito mediano, eu não acho que ela seja inteligente o suficiente, pelo menos para de forma consciente, exercendo uma estimulação contraditória. Eu não acho. Acho que é efetivamente burrice mesmo, causado pela dissonância. Anos atrás, com aquele monte de estojos de joia. Além disso, é muito diferente o Lula ter usado o relógio e de todas aquelas operações do governo Bolsonaro de mandar até avião da FAB tentar botar a mão naquele estojo de diamantes, colares, etc., em São Paulo. E depois de todo o esforço, envolvendo até militares da ativa do Exército Brasileiro, para vender os militares da ativa do Exército Brasileiro, você está dizendo as pessoas ajudantes de ordem do presidente que trabalham para ajudar o presidente nas suas questões pessoais. Joias que não eram do Bolsonaro, eram da União. Eram da União? Como? Eu não sei se leu a decisão, Eliane. Não há fundamentação jurídica para a caracterização de presentes recebidos por presidente da República no exercício do mandato como bens públicos. A gente tem que pegar uns memes do John Travolta para botar aqui no programa, Bruno. Porque assim, como assim, minha filha? Como assim eram da União? O que o TCU acabou de dizer é que não há fundamentação para dizer que são da União. No exterior, né? São coisas muito diferentes e, além disso, tem um marco, né? Que o relógio do Lula é de 2005 e as regras são de 2016, né? Então, o Bolsonaro... Eliane, vou repetir. Não há fundamentação jurídica, não em 2016. Não há fundamentação jurídica até que lei específica disciplina a matéria. Mas isso só pode entrar no campo do analfabetismo. Bolsonaro descumpriu as regras. E, além de tudo, quem tem bom senso sabe que são coisas diferentes, com pesos diferentes. Agora, é importante que haja uma lei para não haver dúvidas. Né? É importante que haja uma lei para não ser só a opinião da Eliane Cantanhede. Decidindo agora exatamente para mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é do ponto de vista do TCU, da questão legal, etc. Mas, independentemente de tudo que eu falei, é claro que a oposição ao Lula vai fazer um carnaval, já vem fazendo, até porque foi trazer esse caso de 2005 exatamente não para respeitar a lei, não para questionar relógio, mas para fazer uma espumarada danada do ponto de vista político, para tentar esvaziar todas as provas, evidências e aquele constrangimento. Bruno, eu vou te pedir para os próximos vídeos para você dar uma acelerada, bota em 1.5, porque eu não tenho paciência de ouvir essa mulher falando, que além de tudo ela fala devagar pra cacete, porque ela pensa devagar. Então, ela tem que falar nesse ritmo, porque o cérebro dela roda com um processador 386. Minha filha, não tem condições. Bruno, 1.5x pelo menos para todos os vídeos de Globo News daqui para frente, porque senão haja meu saco, não vou conseguir comentar esse vídeo absolutamente inteiro. O fato aqui que a gente tem que observar no que essa coitada está falando, e que é o que me chama mais atenção nessa história, né, é ver, em primeiro lugar, quem são os verdadeiros bolsonaristas do Brasil. E a Globo News, a imprensa, esses são os verdadeiros bolsonaristas do Brasil. E eu digo isso porque quem só pensa no Bolsonaro dia e noite são os jornalistas da Globo. Eles são viciados nisso. Todas as notícias são analisadas sob a ótica de como isso ajuda ou como isso atrapalha o Bolsonaro. Não importa a regra para o Brasil, para os presidentes da República, o fato de que o TCU tenha visto que o presidente está sendo achincalhado injustamente. Não, nada disso importa. Importa a ótica que ela termina a reportagem estava esse comentário, dizendo a oposição está usando isso ou o governo não sei o quê. Então, é por isso que eu digo que isso não é mais jornalismo.
Não é jornalismo, o nome disso é militância política. É só propaganda. Não tem análise de fato. Não tem opinião baseada em análise de fato. É simplesmente a propagação das ideias. Eu acho que a Globo, que virou basicamente uma rede de propaganda, não é nem de propaganda necessariamente só estatal. Muitas vezes é estatal, sem dúvida nenhuma. Mas é principalmente propagação das ideias da esquerda. E qual é a prioridade da esquerda? Destruir o Bolsonaro. E, porra, vamos dobrar a realidade. Deus me livre. Deus, Senhor, me livre de ter que fazer uma bosta de um comentário desse na televisão. Ora, eu já fui comentarista de televisão. E muitas vezes era um saco. Eu já contei isso para vocês. Eu achava horrível. Saiu uma notícia e no final das contas eu ter que entrar no ar na Jovem Pan 30 minutos depois da notícia, 15 minutos depois da notícia. Às vezes, quando eu estava fazendo o Jornal da Manhã, eu descobria a notícia no ar. E aí virava o editor e falava, comenta aí, Paulo Figueiredo. Eu falava assim, vocês, quem me acompanha há muito tempo, já viu várias vezes, olha, eu preciso aguardar os elementos sobre esse fato para a gente se manifestar, eu não acredito no que sai nos jornais, etc. Eu fiz vários comentários desse tipo. Agora, Deus me livre, saiu uma notícia e eu ter que me virar nos 30, igual a Rebeca numa final de ginástica olímpica, para justificar a mentira que eu estou contando há 1 ano e meio, 1 ano e tanto, que é essa questão das joias do Bolsonaro. Então, só que nego não se contém. Nego não se contém. Então, deixa eu explicar para Eliane Cantanhede, alguém vai mandar esse corte para ela? Eu não sei, essa é Eliane Cantanhede? Eu nunca sei se essa é Eliane Cantanhede. Alguém tem que me explicar, porque eu acho que é Eliane Cantanhede. Essas mulheres da Globo News são todas muito parecidas para mim, porque elas têm mais ou menos ali o mesmo nível de QI, todo mundo ali bem, num nível bem mediano ali, faixa de 100, 105 no máximo, e elas todas têm a mesma opinião. Todas elas são possuídas ideologicamente, né? O Jordan Peterson fala muito disso, da possessão ideológica. Quando a gente percebe que a gente não está mais falando com uma pessoa, está falando sim com uma entidade que possuiu essa pessoa, e essa entidade, esse espírito, é a ideologia. Então, eu nunca sei, eu espero que vocês no chat aqui possam me dizer se essa é a Eliane Cantanhede. A pessoa está dizendo que sim. Então, eu vou explicar para ela, vou tentar explicar bem devagarinho para ela entender, igual o português na piada. E explicar, Eliane, deu ruim. Apropriar. O que diz o texto do Código Penal brasileiro? O que fala de peculato? O que é peculato? O peculato é quando um funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, de que ele tem em posse em razão do cargo, ou ele desvia o dinheiro em proveito próprio ou alheio. E o que disse o TCU? Eu vou repetir porque eu suspeito, Eliane, que você só tenha lido as reportagens, que você não tenha lido a decisão. Então eu vou repetir o texto da decisão para você. Até que lei específica discipline a matéria, não há fundamentação jurídica para a caracterização de presentes recebidos por presidentes da República no exercício do mandato como bens públicos. Para de dizer que esse bem é público. Porque a decisão diz que é isso que inviabiliza a possibilidade de expedição de determinação para a sua incorporação ao patrimônio público. O que o TCU está dizendo eu não posso pegar o relógio do Lula ou dizer que os presentes do Bolsonaro são públicos, porque não tem lei. E se não é público, não existe apropriação. Se não há apropriação, não há peculato, não há crime. O que significa que vocês passaram 1 ano e meio difamando injustamente alguém em conluio com os órgãos públicos que vazavam as informações para vocês. Conluio. Ah, mas Paulo, o Tribunal de Contas não é o STF. Meu filho, algo não pode ser um ilícito penal e não ser um ilícito administrativo ao mesmo tempo. Você imagina se você fosse, por exemplo, acusado de sonegação de impostos e, no entanto, criminalmente, e aí você entra lá na Receita Federal e a sua situação consta como regular. Esse seria o absurdo que a gente está vivendo agora. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Porque o Tribunal de Contas está dizendo, não existe lei, a gente não tem como dizer que o bem é público, e ora, se não tem como dizer que o bem é público, não tem como você responsabilizar o Lula, o Bolsonaro, o Figueiredo, o Fernando Henrique, a Dilma, ou quem quer que seja.
E eu procurei a defesa do Bolsonaro, doutor Paulo Cunha Bueno, que eu disse aqui que eu entrevistei longamente, agora há pouco, eu disse isso, ele me mandou uma nota dizendo o seguinte: a dinâmica envolvendo os relógios presenteados ao presidente Lula em mandatos anteriores em nada destoa daquela referente aos presentes do presidente Bolsonaro. Eu falei presidente Lula, né? Há, conforme a defesa vem sustentando desde o início das apurações, e ora reconhecido pelo TCU, um absoluto vácuo legal. E ele disse isso aqui. Vácuo legal, que não permite fazer qualquer imputação de ilegalidade na destinação de bens aos acervos privados de quaisquer ex-presidentes. Situação que, de há muito, deveria ter sido objeto de normalização pelo Poder Legislativo. Ora, é de fato o Poder Legislativo que determina se é crime ou se não é crime, que muda a lei. O normal, e é por isso que a decisão do TCU é confusa em relação às decisões anteriores, mas é porque falta lei. E se não há lei, não há o que reclamar. Continua o Paulo Cunha Bueno, doutor Paulo Cunha Bueno. De qualquer modo, o presidente Bolsonaro, tão logo deu-se o questionamento da situação de seu acervo pelo TCU, houve por bem e de forma espontânea requerer que os presentes discutidos ficassem custodiados pelo próprio Tribunal de Contas, até que a decisão final sobre a propriedade, ou seja, o Tribunal de Contas está lá com os presentes, ao contrário do relógio do Lula. Agiu, portanto, com absoluta boa-fé, até porque não lhe cabia decidir sobre a destinação pública ou privada de presentes oferecidos, mas ao gabinete técnico, evidenciando que jamais pretendeu locupetar-se indevidamente. Ou seja, para a tristeza, para o desespero da Eliane, para o desespero da velha imprensa, etc., eu vou explicar devagar. Eu vou explicar em inglês para você entender. Game over. Pelo menos em tese. E eu vou dizer em tese porque não dá para a gente fingir, da mesma forma que não dá para fingir que a Globo News é uma emissora de jornalismo, não dá para a gente fingir que o Brasil vive debaixo da lei. Se isso fosse nos Estados Unidos, com todo o ativismo judicial, e eu explico que o que nós temos no Brasil não é ativismo judicial, com todo o ativismo judicial que há nos Estados Unidos, havendo essa decisão, você falaria, realmente acabou em tese. Mas da mesma forma que não dá para fingir que a gente tem jornalismo na Globo News, não dá para fingir que a gente tem justiça no Supremo Tribunal Federal. Seria ridículo, da minha parte, acreditar que o Supremo Tribunal Federal faz justiça, né, a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus. Mas pelo menos, a PGR fica numa posição mais difícil, com base naquela porcaria de denúncia que escreveu a Polícia Federal. A Polícia do Xandão, de quem a gente vai falar. E o objetivo dessas decisões, a grande vitória nessas decisões é o quanto será que vai haver de constrangimento, não só para o Alexandre, que está cagando de porta aberta já há muito tempo, não tem mais constrangimento nenhum, mas para o Paulo Gonet, por exemplo. O quanto de constrangimento que vai haver para ele forçar a barra só para condenar o Bolsonaro. Então, o tamanho da ginástica olímpica, que o Brasil é medalhista, não à toa, para conseguir condenar o Bolsonaro, que o Paulo Gonet vai precisar fazer, é muito grande. Aí você vai ter o seguinte cenário, né? Você tem um Lula descondenado no maior esquema de corrupção da história do mundo, depois de ser condenado em 3 instâncias, isso aqui, e do outro lado um Bolsonaro condenado por crimes inexistentes, fajutos, num julgamento sumário feito por um desafeto, no caso, o Alexandre.